Ele era o top, ele é o Plus. Ele é o G8 Plus. Ele é 48 metros. Mas aí, vocês assinam. Você já assistiu um canal? Assim, deve existir outros. Eu assisto só esse. Canal Tech, já ouviu falar? Canal Tech mesmo. Tem o Canal Tech. Aí tem Tech, outros também, mas é Canal Tech. Tem é com Pedro, Adriano Ponte. E aí, em resumo, é o que eu quero falar? Lá nesse canal, tem um vídeo lá, assisti lá, tem muito tempo já, deve ter um ano já que eles lançaram esse vídeo. Explicando como é que funciona as lentes do celular. Porque, na verdade, igual eles comentou, a gente chegou num topo, você pode reparar que quase todo celular tem 50 megapixels, mais comum. Aí uns vai vir com 200 e tal, mas isso aí ele explicou lá. O que vai variar é as lentes lá dentro. E a forma de convenção da imagem. Lá, aí tem uma aula lá bem top, assiste pra você ver. Porque às vezes a gente fica meio preso que o pixel é o que manda na qualidade, mas aí eles vai lá dar uma explicadinha, aí tem a lente, tem a forma de... Vou falar converter, mas uma palavra mais certinha lá. E aí hoje muito celular também está usando IA, entendeu? Entendeu? Aí ele estava explicando, aí explicou um pouquinho sobre zoom óptico e zoom digital, a aula é bem massa, assiste lá. Estou precisando até reassistir de novo. Então vamos lá. A aula aqui hoje. Estou esquecendo alguma coisa? Se eu tiver também. Se eu. Acredito. Não, tá certinho. Eu sei que para alguns talvez não dá para. Vou mudar aqui, brother. Estender, manter, duplicar. Oi? Não entendi. O quê? É. Cara, eu gosto. Eu gosto desse notebook. Ele é uns 2 conto, eu já pesquisei lá. Na época eram uns 2 e... Calma aí. Isso tem a ver com Windows. Eu gosto dele, viu? Nos dois, YouTube e TikTok. Por quê? É só no 2 aqui. Oi? Você tá participando? Pois é, conversa demais, né, Danilo? Aí, ó. Não aparece pra mim aqui, mas tá bom. Vamos lá? Vamos? Então vamos lá. Isso. Mas vamos lá. Goiânia é Brasília. Goiânia? Mas o que eu fiquei sabendo era... Mas tá bom. Onde for, tá, tamo lá. E aí, em resumo, é o seguinte. Continuando aqui. Aqueles cálculos que a gente fez, ele vai voltar ou lá no seu simulado. Não, ele vai voltar no seu simulado. E ele vai voltar na prova, nem que seja uma questão. Vou voltar lá, vou aplicar um cálculozinho lá. Eu vou tentar pesar a mão um pouquinho lá. Tipo, igual a questão 8, que teve 3 caminhos para você resolver. Não é uma questão difícil a gente fazendo junto, né? Numa avaliação, ela já pesa um pouquinho. Então, eu vou tentar colocar uma questão de média para difícil ali. Entendeu? Não tem como. Na prova tem como, né? No simulado não tem. No simulado tem que ser um pouquinho mais leve, porque você tem uma bagatela de coisas pra fazer.
E aí, continuando, o que a gente viu? A gente viu natureza, a gente viu direção de vibração, direção de propagação, a gente falou sobre o espectro da onda, a gente falou naquela aulinha lá sobre micro-ondas e tal. E aqui a gente entra nos fenômenos ondulatórios. Quem vai fazer o Enem, isso aqui é fundamental. Velocidade de propagação também, mas fenômeno ondulatório sempre tem, velho. Igual a gente falou de termologia, condução, convecção e radiação. Esse assunto vai estar lá, com certeza. Todo ano tem uma questãozinha. Não é difícil, tem que ler com calma e saber lá as análises. Aproveitando aí, a gente fez uma... como chama lá o nome lá? Ativa? Recuperação ativa. Eu vou ficar bom nisso aí, velho. Eu só penso em revisão. É porque eu estou aplicando... Aqui tem revisão ativa. Aí agora eu sei o que é. Revisão ativa eu dou a aula e eu vou falando do conteúdo. Antes de eu pular para o próximo, eu aplico um exercício para você ver se você está conectado. Isso chama revisão ativa. No momento aqui. E aí o que acontece? A gente fez a recuperação ativa lá no micro-ondas, que eu te expliquei lá sobre quando a gente tem aquelas funções, descongelar carne, peixe, frango. Aí tem outras opções. Lá no meu lá tem gourmet, que seria sorvete não, risoto, se eu não me engano, estrogonofe. Tem umas opções lá assim, sabe? No micro-ondas lá de casa. Outros micro-ondas vai ter outras funções diferentes, porque varia de marca, varia de geração. Cara, é interessante você pegar o manual, você tirar uma foto lá e falar para IA, me explica isso aqui. Ela vai pesquisar o manual e vai trazer para você prontinho. Porque aí, na hora de você aplicar para algumas situações, cara, vai ser bem mais eficiente do que fazer, às vezes, igual lá em casa acontece, quando aí eu descongelo feijão, põe na opção de feijão, fica de boa, 3 minutinhos. Põe na verdade, eu coloco 3, depois eu coloco mais 3, que tá bem petrificado, quando não tá de sol, resolve o problema. Descongela, belezinha, manda na panela e... Oi? Pode ser também. Eu tô falando assim, às vezes, entendeu? Você não quer ficar ali no fogão em cima e tal. A minha esposa ela já coloca 2 minutos normal. O trem começa até a feder lá na casa, queimar tudo e pipocar. Por que você tá falando isso? Lá nessa recuperação ativa, lá a gente casou o estudo de ondas com condução. Que eu expliquei para vocês lá, que depois eu fui entender que ele liga as ondas, depois desliga alguns segundos, isso ele vai variar de função. Tem função que ele desliga por mais tempo, tem função que ele desliga por menos tempo. Igual a pipoca, quando você manda lá, ele fica 100% moendo na pipoca. Porque ele tem que ativar o amido e tal. Pipoca tem todos os micro-ondas, né? Por que você está falando sobre isso? A gente casou ondas numa função de micro-ondas que tem a ver com termologia, que é condução. Ele aquece, aí vai virar água no estado líquido, aí entra outra coisa que é química, superfície de contato. Ela vai estar um pouquinho molhada em superfície de contato, tende a derreter o gelinho que está ali no estado sólido, então ele liga de novo, porque aí derreteu um pedacinho, e aí vai fazendo essa função até o fim. Então é interessante. Então acaba que dentro do micro-ondas a gente falou de ondas, a grosso modo ondas, velocidade, fatores que interferem numa reação química, que é superfície de contato, cinética química e termologia. Só num disclaimer falando de micro-ondas, função do micro-ondas. Então é um tipo de questão que pode aparecer no Enem, não estou falando que é esse tipo de questão que pode aparecer, mas é assim que aparece. O cara vai contar um caso, conta isso aí, casa tudo, aí você só depois vê o comando que ele vai pedir dos 3. Aí, certo? Agora, vindo aqui, perguntas? Vindo aqui para o fenômenos ondulatórios, o que a gente tem? A gente tem o seguinte. A grosso modo, o que é? São comportamentos que as ondas possuem ao se propagarem e se esbarrarem em diferentes obstáculos, superfícies ou meio. Então, toda vez que a gente tem uma onda, ela vai estar o tempo inteiro esbarrando, atravessando algum meio. Então, ela pode sofrer ou não uma mudança. E essa mudança a gente chama de fenômeno ondulatório. A gente tem vários, certo? A gente trabalha aqui no ensino médio, a grosso modo a gente vê uns 7 para 8. No Enem sempre cobra mais alguns, como efeito Doppler, cobra bastante. Reflexão, refração cobra bastante, que eu vejo. Interferência já apareceu. A gente vai passar alguns aqui, eu vou enfatizar alguns. Existe outros, mas é igual eu te falei, é curso superior, é outro caso, mas em particular que
não está tão ligado no que você precisa no fritar aqui da situação. E aí a gente tem uma sequência. Eu vou mandar esses slides para vocês, só me cobrar, por gentileza, viu? O que eu tô querendo mudar, ela tá copiando, mas eu te espero. Não, beleza, mas só me cobrar, por gentileza, porque talvez eu não vou lembrar de mandar, viu? Só me cobrar para eu só mandar aqui slide lá. Toda vez que eu fechar aqui, sempre é 2 slides. Sempre é 2 fenômenos ondulatórios por slide. Aqui tem 2, a gente vai falar de 2. Aí a gente tem essa sequência. Que a gente vai seguir. Reflexão, refração, polarização, dispersão, difração, interferência, Doppler e ressonância. Esse aqui pra gente fechar a tampa do caixão que a gente precisa. Bárbara entendeu muito bem o que quis dizer. Então, a gente, nesses slides, que a gente vai falar sobre 2. Espero que dê prazo. O primeiro, então, reflexão. Básico. Básico do básico do básico. A gente só enxerga por causa da reflexão. A gente tem... Não se assuste. Não se assuste. A gente tem um espelho. Esse nariz está sujo, vocês não fazem isso não, né? Todo mundo faz isso. E aí a gente tem a ondinha. E aí a gente sabe que tem reflexão, certo? Aqui também vai gerar reflexão. Isso aqui é o que apagar a lâmpada. E aí, lá mais atrás, quando a gente estava no ensino fundamental, ainda bem que eu tenho meninas. Geralmente isso vem de meninos. Quando a gente ganhou um reloginho, o que a gente fez? A gente pegou a luz do sol e ficou mandando no olho do cara lá. Né? O Yang é mais forte. Eu não sei qual que é dos dois, se é Yin ou Yang, mas em resumo a gente fez isso. Eu fiz isso também, não vou mentir não. Na verdade eu vi alguém fazendo e queria um relógio fazer igual. Essa é a verdade. É reflexão. Certo? Aí, ó. Não morreu ainda. Não, moço. Objetivo. Não, só apontei. Não aconteceu nada, não. E aí a gente tem reflexão. Então a reflexão é quando a onda ela bate no obstáculo e volta para os nossos olhos ou ouvidos. Reflexão é a onda bate e volta. Fechou. É o que a gente vê. A gente vê no espelho, a gente vê na poça d'água, a gente vê às vezes aqui. A gente vive essa situação o tempo inteiro. A gente enxerga por causa disso. A luz do sol, né? Fonte primária, reflete em tudo quanto ar que a gente tem aqui. E a gente... Beleza? Então não tem muito segredo. E aí, seguindo aí, eu tenho algumas situações. Eu tenho a reflexão aqui, e aí tem um dado importante já. Qual que é o dado importante? Logo, lá no ensino fundamental, com a participação do Batman de ontem, a gente descobriu uma coisa, que para a gente mirar no olhinho do colega, que não vai dar certo, porque, né? A gente tinha que procurar um ângulo mais certinho. Porque o mesmo ângulo que eu tenho... Tentar fazer de um jeito que você enxergue também, viu? Senta aqui. Porque a gente descobriu o seguinte, que quando eu tenho a onda, ela tá ali, né? Tá batendo aqui, refletindo lá. Mas o meu objetivo é olhar aqui. E aí ali tem uma informação importante, essa é importante, essa informação sobre reflexão. Que o mesmo ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão. Se eu mudo o ângulo, vai mudar ali também. Então, quanto mais fechadinho tiver, mais ela vai copiar para ficar fechadinho também. Quanto mais aberto eu fizer, mais aberto ela vai fazer também. Certo? Isso aqui não precisou dessa aula. Porque a gente já meio que sabia disso aí. Talvez estava pescando com o Celso à noite, mandou a lanterna e você ficou meio que brincando lá. Uma parte reflete, outra parte entra dentro da água. Já pescou à noite com ele? E a gente faz isso, às vezes pode olhar o peixinho e tal. Isso aí. Memória afetiva e boa. Ó. De incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, quando eu tenho uma reflexão, falando só de reflexão, se eu falar com a onda que tiver 30 graus entre a reta normal, que seria onde eu tenho um contato com a superfície que vai reflexiva lá, eu vou ter um ângulo entre os dois. Se eu tiver 30 graus, daqui também vai ter 30. Se eu tiver 25, vai ter 25. Se eu tiver 22,3, é 22,3 do outro lado. Isso é um dado importante. O mesmo ângulo gerado na incidência é o mesmo ângulo gerado na reflexão. Então, quando eu abro de um lado, o outro lado vai abrir mais também. Quando eu fecho, fecho do lado. E assim fechou. Certo? Ali está mostrando uma reflexão
geral, mas a gente tem reflexão seletiva, nem sei se eu coloquei isso aqui. Coloquei não. Seria aquela questão das cores, a gente já falou lá atrás, que a gente tem a reflexão seletiva, né, João Lucas? Que é quando a gente olha discromatopsia, é o nome do problema que eu tenho, que eu não sei dar nome de cor. Obrigado, ChatGPT. Foi ele que me ensinou. Qual que é o nome dessa cor? Aí talvez ela não sabe, mas descobre também. Mas é normal você não saber também, viu? Eu me escondi, mas depois agora... Então tá bom, pra mim é um cinza. Que cor que é isso aqui? Não, eu sei que tem cores diferentes, muito bem. Só não sei dar nome. Tá. Vamos fazer uma discussão agora na internet. Você que está assistindo, que cor que é essa parte aqui? Ó? Escreve um comentário aí. A cor em predominância aqui é qual? Ficou mais fácil agora. Desculpa. Não, mas eu queria que tivesse... Desculpa, então. Laranja, certo? Aí, voltando ali, a gente tem a reflexão seletiva, que a luz branca do sol vem, com junção de todas as cores, aquele espectro que a gente já comentou, vermelho ao violeta. O que ele vai fazer? A gente tem pigmentações e tal. A luz branca bate aqui no objeto, ele absorve todos os comprimentos de onda, só reflete o laranja pra gente. Então, todas as cores que a gente enxerga diferente, é assim que funciona. Absorve as outras, reflete o que está ali no objeto. Se ele é verde, absorve todas as outras, só volta o verde. O nome disso chama reflexão seletiva. Certo? Aproveitando aqui para fazer uma recuperação ativa aqui, para mim e para alguns aí, se você nunca foi, não me julgue também não jogar pedra. Você já foi em alguma boate, você já foi em algum lugar que tem luz negra, geralmente ela é da cor roxa, certo? Tipo no Rock, acredito que tem lá. Eu já passei lá, já vi lá em cima. Não sei se tem ainda, porque os horários meus agora mudou bastante. À noite, geralmente, eu tô... Dorme neném. O que acontece? Já comentei sobre isso, só para voltar. Se você vai com a roupa branca, vai ficar muito bonito lá. Nesse lugar tem a luz negra. Talvez foi até o aniversário de alguém, eu tinha uma luz negra lá em casa também. E fica muito bonito. Você pode reparar que as outras cores, elas tendem a ir pro preto. Ela vai ficar mais escondida, mais feia. Por quê? O branco é a reflexão de todas as cores. Se você tem a fonte sua primária, que é aquela luz negra que você colocou roxa, cara, a luz branca é a reflexão de todas. Então ela vai refletir e realçar muito bem. Se você estiver usando roxo, isso vai ficar mais realçado. Se você estiver usando qualquer outra cor diferente, o que as outras cores diferentes vão fazer? Absorver, porque ela não vai refletir o roxo. Se você está usando o vermelho, a ideia é refletir o vermelho, que vem de uma fonte primária vermelha ou do branco. De novo, que alguns meio que fugiu aqui. Se eu estou usando uma roupa vermelha, é porque a luz branca bate, absorve todas as outras cores, menos o vermelho. Tá? O vermelho volta. Se eu estou num lugar que tem a luz vermelha, vai refletir o vermelho. Vou ver aquele vermelhão da roupa do cara. Beleza, ele está usando vermelho, vou ver vermelho. Porque já é de pigmentação, formação para ser vermelho. E aí, quando eu mudo, desrosquio e coloco lá um roxo, aquilo tende para o preto. Porque ele vai absorver, ele não vai refletir. Certo? Então, isso é um dado importante, que a gente vai viver isso na nossa vida no decorrer. Você talvez querendo ou não. Então, é interessante você entender, não, por que realça... Aí você vai, pô, reflexão seletiva, visto lá na aula com o Edivan lá. Certo? Eu faltei falar a palavra para instalar o triplex aí. E aí a gente tem a reflexão difusa. A reflexão difusa, quem que é o próximo horário aqui? Deixa eu ver rapidinho aqui, dependendo, eu moio esse trem, dependendo não. Aqui, rapidinho. Detalhes, não vou fazer isso não. Na reflexão difusa, é aquela mesma ideia, aqui não vai dar muito certo não. Eu queria fazer no espelho, mas tá bom. Você já viu quando você vai em Caldas Novas, ou algumas pessoas que têm piscina em casa e nunca convidou a gente para ir lá? Espero que a piscina seja embargada pela lei, você tem que tampar tudo de terra e cimento. Só porque não convidou a gente. Por isso que não chama a gente. Né? Jogando praga. Aí quando você tem uma poça de água lá, você já reparou que a luz do sol bate e fica aquele trem mó esquisitão. Aquilo é uma reflexão difusa.
seria uma água mais ondulada. Eu queria fazer um espelhinho bonitinho, mas vai molhar e vocês já entenderam. E aí vai gerar uma reflexão. Na verdade, tem refração aqui que está mudando, mas a ideia seria o que subisse aqui, que não vai. Aí, ó, fica mais ou menos. Dá para ver mais ou menos um pouquinho. Porque no espelho seria melhor, porque já tem um fundo reflexivo 100%. Aí a gente ia ver o trem bem doido lá em cima. Ah, garoto! Não, aqui. É duas ali também. Falou primeiro que você. Pronto, ganhamos. Os homens ganhou. Os homens ganhou nisso. Chama Networks aí, obrigado. Aí você tá, na verdade tem um outro nome, né? Mas. Você não é homem, não, velho? Tá defendendo ela, rapaz? E aí? Ah! Merecia minha amiga gravar aqui, né? Nossa! Eu não te paguei não pra você comprar um celular? Depois eu faço outra aula aqui, é porque o prazo tá bem curtinho mesmo. Mas a gente... Não precisa... Cara, ficou massa, hein? Não, vai gravar sim. Vem cá, faz favor. Ficou legal. Obrigado, viu? Pelo insight. Eu evitei de molhar a mesa. E pode fazer no Stories mesmo. E molhar o spray. Com certeza. Porque essa turma é a... Então vamos lá. Reflexão difusa. A gente está estudando sobre reflexão das ondas. Ó, bora lá. Presta atenção aí rapidinho. Reflexão normal que a gente bate a luz, ó. Reflete bonitinho. O que é uma reflexão difusa? A gente tem um momento irregular, que seria a água que está nesse copo, ele não está 100%. E aí, quando a gente bate a luz aqui, ó o que gera lá em cima. Uma reflexão toda difusa, toda bagunçada. Fenômeno ondulatório. Segundo A, é a turma... Vocês respondem lá. Eu não vou falar nada, não. Vou causar uma guerra nisso aí. Até o Maragão fala. Pode ir, pode fazer. Reflexão difusa, você pode colocar aí. Fenômeno ondulatório, né? Senta lá. Termina lá, por gentileza. Continuando aqui. Prontinho, Elton e companhia. Perguntas? A gente vive muito isso. Alguns foi pra praia e fez isso, viu lá bonitinho talvez a lua ou o pôr do sol, seu celular ou sua câmera ou sei lá o que. Você falou, pô, vou tirar uma foto. Aí você sabe que na água é reflexão, mas não tá legal. Mas do objeto que tá ali, seria o sol ou a lua. Foi o mesmo que eu fiz com o meu iPhone 22 lá na roça. Tinha uma lua bem bonita lá, eu falei, pô, vou pegar, na moral, isso que eu tirei lá na fazenda. Vou tirar essa foto da lua, mas foi bem com esse lá, ó. Não ficou legal, mas a gente sabe que tem a reflexão lá na represa, lá no fundo. E aqui também tem uma piscininha de peixe lá que a gente também tem. Então tem reflexão difusa nos dois momentos. E aqui tá a lua. Dá pra ver nitidamente, né, pela qualidade da foto. Não, o objetivo é causar esse incômodo mesmo. Falar que eu tirei, ficou meio que ruim. Mas obrigado, viu? Mas o objetivo era esse mesmo. Não tem. É porque... Não, eu entendi. Eu entendi. Em resumo, o Google é a gente que treinou ele, né? Não sei se você sabe. A gente falou assim, quem é a Maria Eduarda? Aí aparecia 100 coisas diferentes. Aí a gente sabe quem é a Maria Eduarda, a gente clicava lá, todo mundo ia clicando. Aí ele foi entendendo, toda vez que falar Maria Eduarda, é esse tipo de pessoa. Aí a gente treinou ele, lá no início você pode pegar, tem umas historiezinhas lá no YouTube. Os caras pensavam umas coisas nada a ver, a gente treinou ele. Aí por que tem foto bonitinha? Porque a gente não vai clicar na feia. Então ele vai fazer isso, entendeu? Mas esse preconceito tá dentro da gente. E aí voltando, pra gente não perder aqui, só pra gente fechar aqui, a gente tem a reflexão do som também. O som a gente produz, ele bate e volta. Eu tenho dois momentos bem
Um parece ser bem mais distinto do que o outro, mas na verdade os dois existem. Um que a gente vive aqui chama reverberação. Para quem talvez pensou em gravar coisas para o YouTube, ou estudou sobre, ou assistiu vídeo sobre, a galera fala, para diminuir a reverb, engolir uma metade da palavra, que seria reverberação, você coloca espuma, colchão, coisas, tecidos, que ele ajuda a não deixar refletir o som. Por isso que a gente já pensou em montar um estúdio e colocou cartela de ovo lá, porque ela é irregular e aquele material ele ajuda a absorver. No estúdio também tem um material, não é casca de ovo não, mas um material específico para isso. De gravação. Tanto que ele tem uns formatos tudo, é para a onda não ter como ficar refletindo ali. E aí a gente tem a gente tem reverberação e o eco. Aqui tem um aparente de Bárbara fazendo um esquenta. E aí qual que é a diferença entre os dois? Dado importante, João. A diferença, só para a gente fechar essa aula aqui, a diferença entre eco e reverberação é o 0,1 segundo percebido por nós. Quando está acima de 0,1 segundo, a gente chama de eco. Eu chamo Letícia, Letícia, Letícia. A gente gostava muito de fazer isso quando criança. Hoje a gente tem vergonha, mas se estiver sozinho, a gente vai fazer também, como adulto. A gente vai falar e fica repetindo a gente. É porque pela distância que você está, em resumo, a ópera aqui todinha, mas não é só isso que influencia, mas naquele período que a gente aprendeu isso, a distância que a gente está, o som foi, a melhor velocidade que o som pode atingir é 340, às vezes ele está abaixo, a gente já falou sobre isso. Ele foi, ele bateu naquilo lá, que seria um paredão, que talvez estava fazendo uma trilha ou uma cachoeira, e ele voltou. E aí esse tempo dele ir e voltar foi acima de 0,1 segundo, mesmo assim ainda é rápido demais, né, velho? E aí, então, a gente percebe isso como eco. Aí vai ficar aquela questão repetindo toda vez. Reverberação é quando a gente está num ginásio, a pessoa, sei lá, um exemplo, jogando basquete, ele bate a bola no piso, aí dá uma quicada a bola, ela parece que escutou mais de uma vez. Agora, quando você for assistir o basquete, você vai lembrar dessa aula. Lembrei de falar a frase aqui. Por favor, lembre. Por favor, lembre, sabe por quê? Que agora você vai entender. Quando você estiver lá no ginásio e não tiver aquele caos ainda, você vai ver que basquete eu falo porque é mais notório. O cara vai quicar a bola no chão, se você tentar prestar atenção, você vai perceber que tem mais de um som. Isso é reverberação. Presta atenção. Por isso que a gente já comenta com vocês. Vocês ficam cochichando e a gente escuta aqui. O som é tridimensional. Para cima, para baixo, direita, esquerda, para frente, todos os lados ao mesmo. Claro que a frente, ela vai chegar a primeira aqui para mim. Que quem for para trás, depois bater e volta, vai demorar um pouquinho. Então, o que acontece? Essas camadas que a gente chama de trens de ondas, até chegar no meu ouvido, a gente chama de reverberação, que são diferenças de som chegando ao nosso ouvido. Quem faz isso muito bem, onde a gente faz isso muito bem, na verdade, é no banheiro. A gente está lá no trono. Nossa, aquela aula do Divan foi legal, né? Que ele fez aquele negócio, você viu? Que ele usou o neurônio junto com a Maria Eduarda. Solta o áudio. Aí a Alessandra vai falar, você tá no banheiro, né? Por quê? Porque o microfone do WhatsApp, ele é mais sensível. Ele não precisa do 01. A gente precisa, nosso sistema é um pouco mais lento. E aí o seu som no trono bate na cerâmica e volta, vai para cima e volta, bate embaixo, todos os lados e volta. Ele vai captar tudo aquelas diferenças muito rápido. E aí quando ele vai reproduzir do outro lado, seria o ouvido dele. Então ele vai trazer isso como um eco. Mas nós lá dentro do banheiro a gente não percebe isso. Certo? Reverberação. Aí tem uma parada lá dentro, aproveitando que você é lá na acústica. Tem um negócio que chama... Tô ouvindo só o nome de aumento. Tem um nome bonitinho, perdão, viu? Perdão, esqueci aqui agora. Em resumo é o seguinte, tem eco, reverberação, a gente tem reforço, o nome da palavra. O que é o reforço? A onda bate, a outra bate, e ela dá uma amplificadinha. Aí a gente chama reforço. Isso é acústica. Aqui a gente não fala direto, porque a gente está falando de fenômeno dilatório, que a gente precisa desses dois por enquanto. Aí quando a gente for lá para acústica, espera se Deus iluminar a gente chegar lá, aí vai falar sobre reforço. Eu vou fechando aqui, porque... Certo?
por isso que se você procura tem aqueles estúdios que tem esse fogo na parede, a gente consegue ouvir a nossa voz mais Muito rápido. obrigado. Porque aí, quem que escuta primeiro? Aqui, né? Aí lá, a ideia seria ficar mais limpo. Mais limpo. Então é o nome de uma sala mais silenciosa do mundo. Diz que a gente escuta até o batimento cardíaco. A gente concentrar, já viu, né? E ela é nesse contexto. Ela é nesse contexto. Você já foi no estúdio? Eu nunca fui, sabia? Não, na verdade, não, nunca fui, não. Fui na casa de um cara que tinha, mas não chegou a entrar lá, não. Ah, legal. Bacana. Você entendeu porque você não pode mandar mensagem no banheiro mais? Esse cara é mandador de áudio. Escreve um texto e vai no banheiro agora.